Oi, bom dia, paz do Senhor, feliz Páscoa. Hoje, dia 12 de abril de 2020, venho deixar aqui, nessa Páscoa linda que significa a ressurreição de Jesus Cristo, palavra de fé, uma palavra que hoje, nessa época que nós estamos, e eu andei observando muito essa época da coronavírus, o Covid-19, muitas palavras sendo feitas, muitas pessoas em desespero, inseguras, mas eu aqui pensando, falei, não, eu preciso transmitir uma palavra, mas uma palavra que atinge mais profundamente aqueles que estão inseguros, que estão com medo, aqueles que estão buscando a Deus, né, em oração. E a palavra que eu quero contribuir hoje para você e a sua família se encontra em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1, acho que até o versículo 8. Vamos lá? Diz assim a palavra, Hebreus 11, capítulo 1, e o título é Heróis da Fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus. E ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não poderiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus, construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Amém? Nesse momento que a gente passa aí com essa pandemia global, da coronavírus, muitos têm medo, muitos estão inseguros, mas nós temos a palavra aqui de Deus, que é a fé. A fé é aquilo que a gente tem que ter, não falado, mas saber que o que a gente não vê, a gente tem a fé, a gente crê em Deus. Deus está mexendo nessa estrutura, não só na nação, mas globalmente falando. É Deus que está trabalhando nessa causa. E temos que ter fé, assim como Abraão, né, saiu sem destino, morou em barraca, né, morou em terras estrangeiras, mas tinha fé, sabia que Deus estava ali. Noé também construiu uma arca. Ele não sabia o que ia acontecer,
Ele só fez o que Deus mandou. E tinha fé, ele sabia que Deus não ia destruir a vida dele e a família dele. Abel foi o primeiro, foi filho de Adão e Eva. E tinha uma fé tão imensa em Deus. Enoque era temente a Deus, creia em Deus, tinha fé em Deus. Assim também nós temos que ter a mesma fé. Nós temos que, nesse momento de incertezas do que vai acontecer, temos que ter a fé, temos que crer em Deus. Sabemos que Deus está no controle. Sabemos que Deus está mexendo não só com a nação, como eu já falei, mas com todo o planeta. A vida não será mais a mesma. Mudanças haverá depois dessa passagem. Mas permanecemos na fé. Cremos em Deus. Eu creio. Eu tenho fé. Não tenho medo. Não importa o que seja. Eu estou ali, junto com a fé, crendo em Deus, fazendo a minha parte como cristão. Então, meus irmãos, sei que muitos de vocês estão inseguros, muitos de vocês podem até ter falado em ter fé, mas a fé é aquela fé duvidosa, aquela fé que será mesmo. Não estou criticando ninguém, mas surgem dúvidas sim, surgem incertezas, como Abraão, repetindo, Abraão saiu, para onde? Para onde eu vou? Ele não tinha certeza que ia acontecer no futuro, porque a gente não vê o futuro. O futuro pertence a Deus. O dia de amanhã, só Deus sabe o que vai preparar para a gente. Mas a gente vivemos na presença sempre. E eu vejo, nessa época do coronavírus, eu acompanho muito pelas redes sociais, muito pelos noticiários, e eu vejo que tem um lado bom disso tudo. Apesar das piores situações que está havendo, o lado bom é que depois que isso passar, nada, mas não será mais nada igual o antes do coronavírus. Mais nada. Pessoas estão se aproximando, estão confinadas em casa, coisa que antes não acontecia. Antes as pessoas, cada um por seu canto, hoje não estamos vivendo mais em família. Outra coisa também, muitos agora estão dando valor à igreja, muitos agora estão buscando a Deus, muitos agora estão vendo que sem a presença de Deus em nossas vidas, não existe um mundo salvo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesse vídeo, desejo você uma feliz Páscoa, você e a sua família, busquem a Deus, creia em Deus, tenha fé em Deus, porque se Deus quisesse destruir esse mundo, Ele já tinha feito isso. Ele já tinha acabado com tudo. Com 40 dias de dilúvio que Ele já fez, Ele poderia também fazer. Mas não. Deus quer que você creia nele, que você tenha fé. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.